Bom, eu sou Luana, eu sou formada em administração, trabalho dentro da área de recrutamento e seleção já tem 5 anos e uns quebradinhos. Eu gosto muito de ver séries, sou muito fã de tudo quanto é série, filme, teen, tenho um gosto muito adolescente nesse sentido. Gosto muito de consumir conteúdos voltados assim para ficção científica, esse tipo de coisa. Tenho uma irmãzinha de 3 anos agora. A gente tem uma diferença de idade muito grande assim, ela é meu xodó. Olha, eu entrei na Oasis em 2017, se eu não me engano. Entrei ali no início de 2017. Eu comecei a trabalhar na área administrativa, né? Eu já conhecia o Gilson e o Neto, e aí apareceu essa oportunidade de entrar como estágio no administrativo. Como eu fazia administração, era uma coisa que fazia super sentido, assim, na época, sabe? Só que eu já tinha comentado, né? Na época eu trabalhava muito com a Lira era minha líder direta, assim. E eu já tinha comentado tanto com ela quanto com o Gilson e com o Neto que existia um contato muito presente ali dentro do administrativo. Já tinha comentado que, apesar de eu estar fazendo administração e tudo, meu desejo maior era trabalhar com pessoas. E aí, nessa época, foi quando começou, de fato, a intensificar a necessidade por ter algo voltado para RH, assim, né? Ter um setor de RH. E aí eles foram e me perguntaram, assim, se eu gostaria de começar a assumir algumas demandas que eles tinham, assim, dentro dessa área de pessoas. Florestal é uma cidade que fica mais... Eu não vou chutar quantos quilômetros, porque eu sou péssima de localização, mas fica alguns quilômetros de BH. Fica mais ou menos perto de Pará de Minas. Dava geralmente umas 1h30, 2 horas de BH. E eu fiz faculdade lá. E assim, eu não morava em Florestal, eu morava em Betim, que é o meio do caminho, assim, entre BH e Florestal. E da minha casa, especificamente até a faculdade, era um pouco mais perto, porque era só BR, assim, mas eu fazia um trajeto de sair de BH, passar em Betim para pegar minhas coisas e ir para a faculdade. Às vezes eu ia direto do serviço para lá. E assim, o período de estágio foi um período muito conturbado, assim, por ter que fazer todo esse trajeto, mas ao mesmo tempo a Oasis foi uma mãe, um pai, assim, pra poder, de fato, me permitir fazer tudo isso, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, né? Tipo assim, nossa, mano, era uma batidão, né? Você saiu lá de BH, passava por 3 cidades por dia. Só que eu não sentia muito dessa forma, porque apesar de ter completa noção, assim, que eram muitos quilômetros que eu percorria num dia, eu acho que eu tinha muita tranquilidade para fazer isso, porque eu não sentia aquela pressão demais, assim, no trabalho, sabe? Assim que a gente passou, porque eu passei, né, pro RH, eu comecei a assumir algumas demandas de talent, né, algumas demandas de recrutamento. Inicialmente eram algumas coisas muito pontuais, assim, eu ainda ficava muito ajudando a Lira no administrativo, e quando precisava também ficava com talent, e aí a demanda de recrutamento foi aumentando, e aí foi quando entrou a Dani, foi uma coisa muito legal, porque éramos eu e a Dani, depois ficamos eu, a Dani, a Júlia, depois veio a Natália, depois veio a Mona Lisa, e aí depois não eram só pessoas de talent mais, e aí vieram mais pessoas para agregar na área de experiência. Hoje a gente está com um time de 30 pessoas, eu acho. Então a gente saiu de 2 para 30, sabe? É muito legal ver não só as 30 pessoas ali somando número, mas cada um dentro da sua área, cada um ali colaborando de uma forma diferente. E a gente tinha uma prática que eu achava muito legal, que agora, infelizmente, por causa do remoto já é muito mais difícil, mas que assim, toda vez que entrava uma pessoa nova na Oasis, a gente fazia um tour com essa pessoa, apresentando o escritório e apresentando pessoa por pessoa que estivesse lá dentro. Literalmente todo mundo. A gente parava pessoa por pessoa, independente de qual fosse ali o que estivesse fazendo, independente de qual fosse a área, qual fosse o setor. É uma prática que eu gostava muito de fazer, né, quando a gente trabalhava ali presencial, porque eu acho que dava muito aquela sensação de não sei, de uma família nova, uma pessoa nova que está entrando ali, de fato, para agregar naquele grupo, sabe? Eu fico feliz de ver que a gente tentou adaptar uma das práticas que eu acho que eram uma das que mais traduzem, assim, o primeiro impacto, sabe? E eu acho que isso mostra que, desde os primórdios, assim, a gente sempre teve uma preocupação em fazer com quem está entrando se sentisse acolhido. E dentro dessas estruturações, acho que as mudanças que a gente sofria eram muito orgânicas, assim, a partir do momento que a Oasis ia mudando, naturalmente a gente precisava de mudar junto, sabe? E até a gente chegar no formato que a gente tem hoje, assim. Hoje eu vejo que a gente está num formato, assim, maravilhoso, sabe? E aí quando eu penso em como a gente começou, ver tudo isso sendo construído, como que cada coisa foi tomando seu lugar, é muito gratificante. E Oasis, feliz aniversário, parabéns por esses 10 anos, muito obrigada por me permitir estar com você nessa trajetória e, assim, que venham mais 10 anos incríveis. Feliz aniversário.